Eles disseram que ia ser ótimo ter um negócio próprio. Mas e o medo de vender? Pois é, ninguém te prepara para isso, não é? Diz-me uma coisa, também te sentes assim? Então neste vídeo eu vou ajudar-te a vencer o medo de vender. Eu sou a Marisa e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Copywriting em Portugal. Há uma coisa, malta, que eu ouço em toda a santa mentoria que eu dou, mentoria, consultoria, leio nas mensagens que também me enviam no Instagram e até de certa forma eu consigo ler na mente das pessoas que me pede mentorias, que me pede ajudas, que me pergunta sobre os meus cursos, inclusive. Existe pânico na altura da venda. Existe pânico porque as pessoas não querem ser chatas e especialmente porque as pessoas não querem ouvir o não. E o que é que acontece? Isso trava as pessoas, não as deixa fazer mais nada, não as deixa sequer experimentar, não as deixa sequer tentar. Eu entendo, malta, eu já passei por isso. Inclusive eu passei por isso numa outra empresa que eu tinha, que não chegou a faturar tanto quanto podia faturar porque eu tinha medo de vender, porque eu estava travada na altura de vender. Então antes da Busy eu tinha uma agência de viagens e eu vendia bem, eu tinha essa noção, eu tenho noção que eu vendia bem, eu cheguei a ser a melhor vendedora na agência de viagens onde eu trabalhei antes de abrir a minha, enfim, essas coisinhas todas. Só que numa agência de viagens as margens de lucro não são tão incríveis quanto possam parecer. Por exemplo, o facto de comprares um pacote de viagem de 2.500 euros não significa que nós vamos meter ao bolso 50%, 30%, 20%, o que quer que seja. Então o que é que acabava por acontecer? Apesar da faturação brutal que nós tínhamos, o lucro era assim meio mini, estás a ver, assim, um bocadinho para o pequeno. E eu ainda para mais estava ali travada na altura da venda, ou seja, eu nem sequer fazia por aumentar essa percentagem de lucro. Ou seja, eu ainda fazia pior, não é? O que é que eu fazia na prática? Como eu tinha este medo de vender, como eu tinha este medo de estar a impingir alguma coisa a alguém e tinha medo que as pessoas me dissessem não depois de já terem fechado ali aquela primeira venda comigo, eu acabava por não vender serviços acessórios na altura da venda. Ou seja, eu acabava por me limitar na altura de aumentar o ticket médio de venda. O que é que isto quer dizer na prática? Isto quer dizer que, imagina, eu vendia uma viagem a alguém, uma viagem onde quer que fosse, e eu podia, para além dessa viagem, vender seguros melhores, vender excursões, vender um transporte até o aeroporto, enfim, por aí vai. E o que é que acontecia? Eu, como estava tão focada naquela venda daquela viagem e tinha este medo de vender o que é que fosse mais, não vendia nenhum dos outros serviços que eu podia vender, que lá está, me iam ajudar a aumentar o ticket médio e também me iam ajudar a aumentar a percentagem, neste caso, do lucro que a minha agência tinha. Porquê? Porque eu tinha este medo, travava-me mesmo, ou seja, eu tinha medo que as pessoas dissessem não e, acima de tudo, eu tinha medo daquilo que as pessoas fossem pensar. Eu tinha medo que as pessoas pensassem, tipo, olha, esta acabou de me vender uma coisa, já me está a tentar vender a próxima a seguir, não é? Já está aqui a tentar impingir mais alguma coisa para meter mais dinheiro ao bolso. Eu tinha medo que eles olhassem para mim e pensassem que eu só estava ali a ser uma vendedora. E isto impactava-me bastante, porquê? Porque eu queria que eles estivessem lá e eu queria que eles me vissem a mim e que vissem a minha agência de viagens como uma agência de viagens e também pessoas que realmente se importavam com eles. Então importava-nos mais que realmente a viagem corresse bem do que fazer lucro ali. Só que, malta, isto é tudo muito bonito no papel, só que, imagina, eu tinha mesmo pessoal a perguntar-me tipo, se podiam reservar logo ali as excursões, se podiam comprar um seguro XPTO, se podiam comprar o tal transporte até o aeroporto, se podiam alugar um carro, e eu negava a venda àquelas pessoas. Eu dizia, não, veja por lá. Ou seja, eu tinha oportunidade, eu tinha abertura para fazer esta venda extra, mas este medo, este travão que eu tinha ali, impedia-me de realmente vender mais, impedia-me de aumentar o lucro, impedia-me de aumentar este ticket médio por venda que eu tinha. E honestamente, eu agora olho para aquilo e eu penso, Marisa, que estúpida, não é? Que estupidez, as pessoas estavam ali a pedir-te as coisas, tu só tinhas que vender. E isto, malta, isto é mesmo estupidez e hoje eu consigo pensar isto, porquê? Porque eu consigo olhar para as vendas desta forma, que é uma forma completamente diferente de ver as coisas. Vender é servir. Vender não é impingir, não é forçar o que quer que seja. Vender é servir. Então hoje eu sei que, por exemplo, em certo tipo de viagens, um tipo de seguro, um seguro melhorado, que eu sei que ia custar mais às pessoas, que eu sei que ia obrigá-la a pagar mais 50 ou 60 ou 70 euros, eu sei que esse seguro ia servir aquela pessoa. Eu sei que ia ser um seguro benéfico para aquela pessoa. Então, se naquela altura eu tivesse este mindset, esta mentalidade de que eu estaria simplesmente a servir aquela pessoa com esta venda de um seguro extra, eu teria vendido mais depressa.
Hoje eu tenho noção que o facto de eu vender as excursões antes dos meus clientes irem em viagem lhes ia poupar tempo. Tempo que é sagrado. Então as pessoas só têm aqueles 7 dias ou aqueles 14 dias para ir de férias. E o que é que eu estava a fazer meio feita besta, não é? Estava a dizer para eles procurarem excursões lá. O que é que acontecia? Perdiam uma manhã ou perdiam uma tarde à procura de excursões. Quando eu podia perfeitamente tratar disto por eles cá. E a única coisa que eles tinham que fazer era estar no sítio certo, à hora certa, para ir na excursão. E aquela tarde, aquela manhã, aquela o que quer que seja, eram horas que eles continuavam a passar à beira da piscina. Vender é servir. E isto faz muita diferença na altura de nós nos travarmos e de nos impedirmos de vender mais. Isto era aquilo onde eu falhava. Eu não estava a ver de forma clara que aquilo que eu estava a vender não era um produto, mas sim uma solução para um problema ou para um desejo daquela pessoa. Então, o simples facto de tu conseguires olhar para aquilo que tu vendes como uma solução para um problema ou para um desejo que aquela pessoa tem, vai fazer uma mudança incrível no teu mindset e vai facilitar de uma forma que eu nem sequer te consigo explicar esse processo e esse ato de vender. A tua própria predisposição para vender vai mudar. Tu vais conseguir relaxar cada vez mais na venda, sem sentires aqueles ombros pesados, tensos, porque oh meu Deus, tenho que vender, o que é que a pessoa vai pensar, será que vai dizer que sim, será que vai dizer não? Não, nada. Tu não estás a vender um produto, tu estás a vender uma solução e a partir do momento em que tu pensas nisto, tu relaxas, porque a única coisa que tu estás a fazer é tentar servir aquela pessoa da melhor forma que tu consegues. Então, na prática, como é que tu podes vencer esse teu medo de vender? E começar finalmente a vender sem culpas, ou sem pelo menos te culpares e sentires pesado porque estás a tentar vender alguma coisa a alguém. E acima de tudo, sem parecer que estás a vender. Em primeiro lugar, foca-te nos benefícios, caga nas características. Benefícios, características. Benefícios, características. Ninguém quer saber se o carro tem 200 cavalos, malta. Uma coisa é tu dizeres, este carrinho aqui tem 200 cavalos, tem 1100 de cilindrada, enfim, essas coisas todas técnicas que eu honestamente não sei. Outra coisa completamente diferente é tu dizeres, compra este carro, porque este carro aqui é aquele que te vai dar a condução mais fluida, estejas tu numa subida a pique ou numa descida a pique. Vais ter uma segurança brutal. Então o que é que vai acontecer? Nós temos a característica, 200 cavalos, 1000 e tal de cilindrada, e temos o benefício, uma condução fluida em subidas, em descidas, que inclusive pode fazer com que as crianças durmam durante toda a santa viagem. Isto é benefício, malta. Isto é servir. Isto é uma solução para um problema. Número 2. Usa e abusa do storytelling. Ninguém nesta vida gosta de sentir que lhe estão a tentar vender alguma coisa. Esse é o primeiro passo para as pessoas logo erguerem assim o muro e começarem logo a preparar os nãos. Só que há uma coisa que as pessoas adoram ouvir. E são histórias. Olha o que é que eu fiz com este vídeo. Eu comecei a contar-te uma parte da minha história, eu comecei a contar-te o que é que aconteceu comigo. E isso fez com que tu viesses até aqui, estivesses neste ponto, a ver este vídeo há vários minutos. Então, em vez de tu estás a vender de forma assim mais direta, vamos chamar-lhe assim, conta histórias sobre aquilo que tu estás a vender. Na agência de viagens eu usava muito as minhas histórias, as histórias das minhas próprias viagens e das viagens de alguns dos meus clientes para vender. Eram histórias reais, eram pessoas reais e isso fazia com que a própria viagem para a pessoa que ia comprar se tornasse mais real. Tu podes fazer exatamente a mesma coisa com o teu produto ou com o teu serviço. E não me digas que não, porque tudo aquilo que possa ser vendido pode e tem uma história por trás. Por exemplo, se tu vendes nutrição, conta a tua história ou conta a história de um cliente teu. Um cliente teu conseguiu ultrapassar aqueles últimos 3 quilos que estava para há 3 anos para perder e que contigo conseguiu perder em 3 meses. Aqui a ideia é tu mostrares como é que a pessoa superou aquele desafio, conseguiu superar os desafios que o teu cliente atual, aquele que está à tua frente, aquele por quem tu queres vender agora, ele também pode superar. Terceiro, ser autêntico. Ninguém gosta de robôs, ninguém gosta de sentir que existe uma pessoa nesta câmara e uma pessoa fora desta câmara. Ninguém gosta de uma pessoa de 2 caras. Se tu és uma pessoa mais formal, ser formal. Se tu és uma pessoa mais informal, ser mais informal. Olha para mim neste momento, eu estou a usar uma t-shirt, eu estou a usar calão, eu estou a falar como eu falo com qualquer outra pessoa. Então não tentes ser quem tu não és, da mesma forma que eu não estou a fazer isso só porque estou a fazer um vídeo para o YouTube. Se a tua cena é mandar assim umas bacuradas e mandar assim os palavrões, manda os palavrões à vontade. Se é autêntico, muita gente vai gostar dessa tua autenticidade. Se tu és uma pessoa mais formal, então faz vídeos mais formais também. Existem pessoas que também se vão relacionar contigo e que preferem pessoas mais formais como tu. O objetivo não é que toda a gente goste de nós, é que apenas as pessoas certas gostem de nós. Aquelas pessoas com quem nós vamos realmente conectar-nos. Porque vai ser muito mais simples nós vendermos para essas pessoas que já se relacionam connosco. Em quarto lugar, mostra a transformação. E o que é que isto quer dizer na prática? Show
don't tell. Então, mostra o que é que o teu produto, o que é que o teu serviço faz pelas pessoas, em vez de só dizeres o que é que o teu serviço ou o teu produto faz pelas pessoas. Isto pode acontecer, por exemplo, com recurso a testemunhos ou outro tipo de prova social, algum feedback que as pessoas vão deixando no teu site, no Google My Business, enfim, onde quer que seja. A transformação na prática é o que é que acontece à pessoa depois dela trabalhar contigo, depois dela usar o teu produto, depois dela usar o teu serviço. Ela pode ficar mais bonita, ela pode ficar mais magra, ela pode ficar mais rica, ela pode ter mais sucesso, pode ficar com mais clientes, enfim, o que quer que seja. Mas mostra essa transformação, preferencialmente utilizando testemunhos de pessoas que já trabalharam contigo, de pessoas que já usaram o teu produto ou o teu serviço. E a melhor forma de o fazer é contando uma história, é utilizando a outra sugestão que eu te dei, que é usar e abusar do storytelling, para também mostrar esta transformação através de histórias, para que não se torne chato, para que se torne uma coisa que as pessoas realmente gostam de ouvir e que com a qual gostam de interagir. Marisa, mas os meus clientes, eles não gostam de fazer vídeos. Tudo bem, está tudo certo. Então pede para eles fazerem uma história para ti, escreverem uma história para ti, contarem-te de que forma é que o teu produto ou o teu serviço os transformou. E depois tu próprio ou tu própria podes criar imagens relacionadas com isso. Aliás, repara bem, existe uma imagem que me ficou sempre muito gravada da memória, que eu nem sei se aquilo é uma imagem a sério ou não, mas ficou mesmo muito gravada da memória, que é um casal idoso que está a passear pelos canais em Veneza, está a passear naquelas gôndolas, não é? E eles estão completamente aterrados, eles estão a dormir. E essa é uma imagem que eu não quero viver, ou seja, eu não quero ser aquele casal, e por isso aquilo que eu estou a fazer neste momento é trabalhar para ter a minha liberdade financeira para não chegar a esse ponto. Isso é uma transformação que alguém pode estar a mostrar através daquela imagem associada ao testemunho de pessoas XPTO, ou o que é que seja, ok? Se os teus clientes eles não estão confortáveis em gravar vídeo, há sempre uma outra solução. Tenta realmente absorver qual é que foi a transformação real que tu conseguiste dar aos teus clientes passados. E por último, faz testes. Existe uma coisa chamada testes AB, que te permitem testar uma coisa de cada vez para tu conseguires otimizar 1% de cada vez tudo aquilo que tu fazes para as tuas vendas. As páginas, o teu pitch de vendas, os teus anúncios, os teus posts de redes sociais, enfim. Isto porquê? Porque é muito difícil nós acertarmos à primeira. Mas felizmente temos todo o mundo à nossa disposição que não custa assim tanto mais caro quanto isso, aliás é super, super, super barato e que nos permite perceber se realmente funciona melhor uma narrativa A ou uma narrativa B, se funciona melhor uma imagem A ou uma imagem B. E isso são os tais chamados testes AB. Então tu podes e deves criar uma espécie de um banco de testes que tu podes fazer. Consegues perceber, por exemplo, se a história da Maria Joaquina, quem quer que seja, está a funcionar melhor para mulheres a partir dos 50 anos, isto é uma conclusão que tu podes chegar, que a história do Manel Serafim, por acaso até está a funcionar melhor para mulheres do que para homens, contrariamente àquilo que tu estavas a pensar que ia acontecer. Tu podes, inclusive, usando aqui o exemplo dos carros, tu podes perceber que promocionar um carro XPTO é melhor para mulheres do que para homens, porque depois as mulheres é que acabam por incentivar os maridos, os homens, o que quer que seja, a comprar o carro em si. Enfim, há 1001 coisas que tu podes testar e os testes AB são das ferramentas mais poderosas que nós temos ao nosso alcance hoje e são das ferramentas mais baratas que nós também temos ao nosso alcance para conseguir melhorar e otimizar cada vez mais este nosso processo de vendas. Em jeito de conclusão, malta, a venda não é e nunca será um bicho-papão. A única coisa que tu tens de fazer é lembrar-te deste mantra. Aquilo que tu vendes é uma solução para um problema ou para um desejo. Tu não vendes um produto, tu não vendes um serviço, tu vendes uma solução. Tu estás a servir aquela pessoa com a solução que tu acreditas que é mais apropriada para ela resolver um determinado problema ou para ela resolver um determinado desejo, alcançar um determinado desejo. Então pensa sempre na solução que tu estás a proporcionar à pessoa, nunca naquilo que tu próprio ou tu própria vais ganhar ao vender àquela pessoa. Porque é o facto de tu estás a pensar naquilo que tu vais ganhar que te está a pôr esse peso todo em cima. Vira ao chip, manda a responsabilidade, entre aspas, manda tudo para a outra pessoa, pensa no que a outra pessoa vai ganhar e assim a venda vai se tornar infinitamente mais simples para ti. Espero que este vídeo te tenha ajudado e que seja mais um passo para te ajudar a vencer este medo de vender. Se gostaste deste vídeo, se ele foi útil para ti, não te esqueças de deixar o like, dar assim essa forcinha aqui ao canal e também de subscrever o canal se ainda não estás subscrito ou subscrita e ativar o sininho para receber sempre uma notificação sempre que nós publicarmos um conteúdo novo.